Estamos meio que programados como uma cultura para acreditar que uma religião pode nos levar lá, um guru pode nos levar lá. As pessoas vão ao guru porque querem uma pílula que as tornará mais espirituais e as fará felizes e bem-sucedidas. Não funciona assim. Quando você finalmente chega ao ponto de desistir, de tentar controlar qualquer coisa, você descobrirá que tudo o que precisa cai bem na sua frente. Esta realidade que vemos na nossa frente. Tudo isso é um fluxo de dados para uma consciência. Mas você tem que interpretar esses dados. Você os interpreta em termos de sua própria experiência. E se estiver fora da sua experiência, isso apenas deixa você com uma sensação que não consegue descrever. Então você vai distorcer esses dados para se adequar ao seu medo e às suas crenças. Se você não tem medo e crenças, é mais provável que você os entenda diretamente. Se você é autista, então o lado intelectual da sua mente ele não funciona como o de todo mundo. Você consegue ouvir o que a mamãe está pensando? Claro, está tudo no banco de dados. Fazendo pesquisa em consciência, aprendi que tudo se resume ao amor. Deus é amor. Existe apenas uma verdade, mas há milhares e milhares de maneiras de chegar a essa verdade. No meu modelo, a consciência é fundamental. É assim que a consciência evolui para se tornar amor. O que é Deus? É o sistema de consciência maior. A ciência finalmente alcançou para explicar a teologia. Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Oi, eu sou Maim Bialik. Eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Hoje vamos analisar tudo. Tudo o que já aconteceu, acontecerá, por que está acontecendo, o universo. Quero dizer, acontece que não há universo, existe apenas tudo. Hoje vamos falar sobre consciência. E possivelmente não da maneira que você pensa sobre consciência. Provavelmente você está pensando tipo, estou consciente das coisas acontecendo. Eu, por exemplo, faço meditação mindfulness. Não. Hoje vamos falar com um físico renomado que, ao longo do último meio século, formulou uma maneira de pensar, viver e ser que é incrivelmente profunda, incrivelmente complicada e também incrivelmente simples. Vamos aprender sobre o sistema de consciência que é a realidade em que vivemos. Se você gosta de Matrix, provavelmente vai adorar este episódio. Se você acredita em coisas além do seu entendimento, mas acredita que deve haver uma explicação científica para elas, você vai adorar este episódio. Existe algo maior do que todos nós, e isso pode ser explicado pela física, e Thomas Campbell está aqui para falar sobre tudo isso. Especificamente, entramos na ciência das habilidades extrasensoriais. Ser capaz de ver, sem a visão, ser capaz de visualizar remotamente, ter premonição, intuição, o que significa ter cura energética e por que isso, realmente, pode acontecer. Ele nos explica, de uma forma que transforma isso do metafísico para o científico. E alerta de spoiler, está tudo na grade de um sistema de consciência pessoal e de consciência maior. E definitivamente vamos nos aprofundar na ciência hoje. Também vamos nos aprofundar no metafísico hoje. E vamos aprender o que significa dizer isso. Somos parte de uma simulação que está constantemente interpretando dados, recebendo dados, gerando dados, e como cada decisão que tomamos pode ser influenciada pela forma como processamos esses dados. Tocamos nas fitas de telepatia. A telepatia é possível? E também falamos sobre a comunicação animal. Literalmente. Estamos falando sobre tudo porque existe uma teoria de tudo. Então, este episódio pode explodir sua mente. Para nós, foi uma lembrança do nosso episódio com Michael Singer. Foi uma lembrança de muitos, muitos mestres místicos com quem conversamos. É realmente uma honra dar as boas-vindas a Thomas Campbell no Breakdown. Destrinchá-lo. Estamos muito animados para conversar com você. E eu me pergunto, antes mesmo de começarmos, o que nossos ouvintes, que talvez não saibam nada sobre uma teoria de tudo, que talvez não tenham realmente uma janela para entender o que é a teoria da simulação, o que as pessoas precisam fazer para estarem abertas à conversa que estamos prestes a ter
Bem, a coisa mais importante seria ter uma mente aberta, porque desde que a física quântica surgiu há cerca de 100 anos, nos primeiros 20, 25 anos do século 1900, houve essa grande essa grande peça faltante da física. E isso é porque a realidade deveria ser probabilidade, no núcleo, que é o que a física quântica afirmou. E aqueles pais fundadores da mecânica quântica, para cada um deles, incluindo Einstein, Bohr e Singer, todos esses caras disseram que a consciência era a chave. Você pode obter declarações de citações deles, que dizem, no fundo de tudo isso, está a consciência. A consciência é fundamental e a física pode ser derivada da consciência. E esse é um grande passo a ser dado. É realmente um grande passo a ser dado, filosoficamente. E os físicos da época não estavam muito confortáveis com isso. A física vem do como isso é possível. Então, com o passar do tempo, eles não tinham capacidade de transformar essa ideia de que a consciência é fundamental em, você sabe, uma coisa que explicasse a física. Então, eventualmente, eles desistiram. E em vez de dizer, não sabemos, ainda não resolvemos esse problema, eles disseram, isso é apenas física estranha. Ninguém jamais saberá, você sabe, a resposta a essas perguntas, você sabe. A Mãe Natureza simplesmente planeja manter esse segredo para sempre. Então, é física estranha, é não local. E você só tem que superar isso. Mas eles se apegaram ao seu conceito de materialismo. E o materialismo, o que posso dizer, é parte da nossa cultura. Não é algo que você aprende, é algo que simplesmente se infiltra em você por estar nesta cultura. Então, quase todo mundo na nossa cultura é materialista. Eles pensam, a realidade material é a realidade fundamental. Então, a coisa que você precisa ser para entender o que estou dizendo é mente aberta. Porque há uma mudança de paradigma muito grande que você precisa superar. Para encontrar a verdade, para ser capaz de derivar a física quântica e a relatividade a partir da consciência. Então, a princípio, quando você ouvir minhas ideias sobre como é a realidade, parecerá absurdo, parecerá ridículo. Como isso poderia ser verdade? Esse cara deve ser louco. Isso é. Você sabe, né? É mais ou menos onde a pessoa comum vai estar. Eu não deveria dizer a pessoa comum. Você sabe, 99,99% das pessoas vão estar. Então, se algo, apenas abra sua mente para as possibilidades. E em uma entrevista, né, curta como esta, eu não vou conseguir derivar. Logicamente, qualquer coisa. Nós vamos apenas passar por cima das coisas e vai parecer que estou apenas inventando, diz você. Sim. Ok. Bom. Parece que estou apenas fazendo declarações sem fundamento, mas há uma boa lógica científica, né, por trás de tudo isso e realmente responde às questões pendentes que a física, a filosofia, a teologia têm. Na verdade, responde a elas com uma boa resposta lógica e não cria novos desconhecidos ou novos paradoxos. Então eu acho que eu não sei, deu uma década ou algo assim, essa mentalidade teórica provavelmente se tornará a atitude fundamental da ciência. Porque, simplesmente, funciona. Mas há uma grande mudança de paradigma a ser superada nesse meio tempo. E mudanças de paradigma não acontecem rapidamente. Essas são coisas que lentamente têm que se infiltrar, você sabe, primeiro na mente científica e depois na população em geral. Então não vai ser rápido. Quero ancorar as pessoas que estão ouvindo para saber que vamos falar teoricamente, mas também de forma extremamente prática. Com certeza. Sobre como mudar essa dinâmica fundamental os impactará diariamente. Porque às vezes pode ser realmente complexo, você sabe, quando usamos termos que talvez as pessoas não entendam, como consciência e realidade, as pessoas podem rapidamente se perder. Mas quero apenas assegurar às pessoas que vamos aterrissar o avião em muitas áreas. Com certeza. E você sabe, quando você fala sobre coisas que são fundamentais, então elas afetam a todos.
E elas afetam as pessoas em sua vida diária, em cada escolha que fazem. Coisas fundamentais são assim. Agora, houve uma grande mudança de paradigma, como a Terra não estava no centro do universo, ou a Terra era redonda, não plana. Mas a maioria das pessoas poderia dizer: quem se importa? Isso é apenas uma discussão que um monte de intelectuais está debatendo, mas não afeta a minha vida diária em nada. Esta mudança de paradigma não é assim. Esta mudança de paradigma afeta cada pensamento que você tem, cada escolha que você faz. Então é muito prático. Não é apenas quem se importa, sabe? Deixe os cientistas resolverem isso. E realmente não nos afeta. Isso afeta todo mundo. Então você está certo. Nós vamos entrar em, sabe, como isso se aplica a você. Como isso muda a sua vida? É aí que é importante, mais importante. Na verdade, essas ideias, eu acho, eles são mais importantes para o lado emocional da vida das pessoas do que para o lado racional. O lado racional sendo a ciência. Ciência exata em oposição às ciências humanas ou nenhuma ciência. É mais importante lá. Vai revolucionar a física. Mas, novamente, ok, um monte de físicos se importa com isso. A maioria das outras pessoas não. Mas vai revolucionar a vida das pessoas. E isso, eu acho, é a parte mais importante disso. Uma das maneiras que eu acho que sua escrita e esse tipo de linha de pensamento podem ser transformadores é que eles meio que desconstroem a noção do que percebemos como verdade e realidade. Então, a maneira como você descreveu é que as culturas humanas são mais do que comunidades de crença compartilhada, onde a cegueira da crença comum leva a conclusões errôneas que são universalmente consideradas como verdade óbvia. Então, quando falamos sobre ter uma mente aberta, isso realmente significa ser capaz de deixar de lado todas as noções preconcebidas que você tem, todas as maneiras que deveríamos pensar, todas as razões pelas quais deveríamos inserir nossos intelectos, certo? Ou nossas mentes poderosas para refutar ou afastar esses conceitos. Isso está correto? Isso está muito correto. Mas a maneira como a maioria das pessoas funciona é assim. Como isso confirma o que eu já acredito? Se confirma, então é verdade. E se não confirma, então deve ser falso. É assim que a maioria das pessoas lida com o que ouve e o que pensa. Então, isso torna um pouco difícil avançar, quando você já está do lado errado das crenças das pessoas. Claro, na minha teoria, eu continuo dizendo às pessoas: livrem-se de suas crenças. Crenças, eu as chamo de armadilhas de crença. Se você acredita em algo, qualquer coisa, isso o impede de aprender novas informações sobre isso. Isso pode ser um pouco diferente da sua crença. Mas é difícil fazer a maioria das pessoas fazer isso. A maioria das pessoas age com base em suas crenças. E a maioria dessas crenças não são coisas que elas estudaram e depois passaram a acreditar. Essas são coisas que elas absorvem em sua cultura. E eu sei que você está muito interessado em doenças mentais e coisas assim. Sim, essa é uma grande parte do problema das doenças mentais. São apenas as crenças das pessoas. Certo? E a maneira como elas veem, você sabe, em nossa cultura, qualquer coisa que seja diferente é ruim. Se não é como você, então há algo de errado com isso. Em vez de se não é como você, é diferente. Vamos explorar essas diferenças e ver como podemos aprender com essas diferenças e crescer com essas diferenças. Tipo, isso é diferente, está errado, é ruim. O que queremos fazer é consertar isso. Consertar significa torná-lo igual a nós. Então temos alguém com problemas mentais e o que tentamos fazer? Queremos torná-los como nós, livrar-se desses sintomas, livrar-se dessas coisas. Quando, em vez disso, deveríamos apenas tratá-los como pessoas diferentes. E o que podemos aprender? E como podemos funcionar? E o que está acontecendo aqui? E talvez eles tenham talentos e percepções que nós não temos, mas nunca consideramos isso porque eles não são como nós. Portanto, precisamos consertá-los e torná-los como nós. Temos problemas semelhantes nessa área. Sim. Antes de entrarmos em uma conversa prática sobre consciência e os diferentes tipos de níveis de consciência que queremos que as pessoas entendam, quero que você conte uma história inacreditável e
Você tem muitas. Estou me referindo principalmente ao primeiro livro da trilogia, Minha Grande Toy, que significa Teoria de Tudo. Quero que você conte sobre o que aconteceu no dia em que percebeu que podia ver a conectividade. Ah, sim. Ok. Isso foi Você sabe, sendo o físico que sou, sabe, eu mantenho minha cabeça envolvida em detalhes, programas, computadores, e esse tipo de coisa. Se alguém já viu The Big Bang Theory, é sobre um grupo de físicos, então Sim. Então eu me encaixo bem nessa descrição. E eu estava almoçando um dia, caminhando, e isso foi em Charlottesville, Virgínia. E eles tinham transformado a rua principal em um calçadão onde você podia caminhar. E eu estava andando, e olhei para cima e notei que todas as árvores tinham essa coisa branca e fofa, parecendo algodão doce, por cima. E eu pensei, isso é realmente estranho. Nunca vi isso antes. Então eu fiquei parado e olhei um pouco para ter certeza de que não era, sabe? Pisquei algumas vezes e então parei alguém que estava passando na rua e apontei. Eu disse: "Você vê aquela coisa branca em todas aquelas árvores?" Eles olharam para mim, apressaram-se, sabe? Não, eles não viram nada disso. Então eu pensei: bem, o que estou vendo? E eu olhei para outros lugares, outras coisas, e pude ver isso ao redor das pessoas. Então eu olhei, pude ver isso ao redor das linhas de energia. Então não era apenas nas pessoas. Eu podia ver isso ao redor de tudo que era vivo e algumas coisas que não eram vivas. E quando voltei para o escritório, eu ainda estava... você não estava sob efeito droga. Não, eu não uso drogas. Sabe quando eu estava na pós-graduação? Nos anos 70, as drogas eram uma grande coisa. Eu me mantive completamente afastado delas, porque sentia que meu futuro dependia da minha mente, e eu não ia mexer com nada que mexesse com minha mente, porque sem isso eu era, sabe, eu não era vendável, eu não era valioso. Eu era apenas mais um cara. Eu poderia talvez cavar terra ou algo assim. Mas minha mente era o que me tornava diferente. Então, eu era muito, muito cuidadoso para não poluí-la com drogas. Então, não, eu não estava sob efeito de nada. Então, voltei para o escritório e olhei para o relógio. E pude ver energia ao redor do relógio. E eu tinha um daqueles primeiros computadores. Era um pequeno HP portátil que tinha. Não sei, provavelmente 100 bytes ou algo assim, sabe? Tinha passos de programação em 4D. E eu olhei para aquilo e quando estava funcionando, eu podia ver uma pequena energia ao redor disso. E mais tarde, entendi que minha pergunta, ou o que estava na minha mente, o que eu estava pensando na época, era, energia. Era sobre energia. O quê? O que é energia vital? De onde você sabe como você se conecta a essa energia vital ou apenas energia em qualquer lugar. E o que eu estava vendo era uma resposta a essa pergunta. A maneira como a mente funciona é que, se você tem perguntas, se você tem coisas sobre as quais está pensando e você as torna claras, muitas vezes você receberá uma descarga de dados que lhe dá informações sobre isso. Isso é apenas uma parte da consciência. Podemos falar sobre isso mais tarde. Então, isso é o que estava acontecendo. Eu estava pensando sobre vida, força vital, energia, e então olhei para as linhas de energia. Isso também é energia. E claro, a calculadora e o relógio também eram coisas movidas por energia. E o que eu estava vendo era tipo fluxo de energia, energia vital em seres vivos e outra em objetos inanimados, mas energéticos. E quando olhei para aquela calculadora, era muito detalhado. Todos os tipos de pequenas linhas que se cruzavam e se moviam aqui e ali. Então essa era a energia que fazia aquela calculadora funcionar. Então isso era algo importante. E eu brinquei com isso. Porque sou físico e quero saber como isso funciona. Por que funciona dessa maneira? Então eu parava de olhar e depois olhava de novo e ainda estava lá. E então comecei a dizer, bem, me pergunto se são apenas coisas que têm isso, que têm energia. Então, eu estava conversando com um amigo meu, Dennis Menerick, que também estava envolvido comigo, você sabe,
indo ao laboratório do Bob e ele tirou essa foto. E ele tirou uma foto e havia, 5 pessoas na foto. E ele disse, uma dessas pessoas na foto é um médium. Você pode me dizer qual delas é? E eu olhei para ele e disse, ok, energia. Onde está a energia? E de repente, bum, grande energia de um dos caras. Eu apontei e disse, aquele. Não. Sim. E... Quero dizer, você tinha 20% de chance de acertar. Sim, eu tinha 20% de chance de acertar. E eu acertei e era aquele. E então eu disse, essa coisa de energia não está em torno de um objeto. Não é o humano que está criando a energia. Não é a linha de energia que está fazendo isso. Está apenas na minha mente. É apenas o que estou vendo. É a informação que eu recebo. E se eu perguntar sobre aqueles 5 caras na foto, qual deles é diferente? Então, eu obtenho a resposta. Uhum. Então, você pode... Eu quero dar um duplo. Clique nisso. Ok. Então, os objetos têm que gerar algo para que você possa percebê-los, mas o que você está dizendo é que você está solicitando informações Sim. que, então, estão disponíveis para você. Exatamente. E levou-me alguns, você sabe, meses para descobrir tudo isso, sabe? Estou me deparando com isso pela primeira vez e eu realmente não sei o que está acontecendo ou o que é. Eu sei que é real. Está lá? Eu sei que se eu entrar em um tipo de estado alterado, isso floresce. E quando não estou, pode desaparecer. Percebo que tem algo a ver com o meu estado mental. E então, uma vez que Dennis me mostrou essa imagem e isso se confirmou, percebi que não tinha nada a ver com os próprios objetos. Tinha apenas a ver com as informações que eu estava recebendo sobre esses objetos quando eu fazia uma consulta. E eu não fazia ideia de como isso funcionava. Mais tarde eu descobri tudo isso e agora entendo o mecanismo. Mas naquele momento eu estava totalmente sem noção e ainda não tinha chegado à conclusão. Sabe, eu digo agora, bem, era apenas informação, mas eu não tinha essa compreensão naquele momento. Eu só sabia era algo que eu podia fazer. Quero fazer uma pausa aqui. Primeiro de tudo, você é incrível. Quero fazer uma pausa aqui, no entanto. A maioria dos tipos racionais, você sabe, intelectuais, zombaria, ou diria que somos loucos. Falamos com pessoas que veem energia ao redor das pessoas. Em um caso particular, uma mulher foi atingida por um raio. O nome dela era Elizabeth Krohn. Ela foi atingida por um raio e só depois de ser atingida por um raio, ela, de repente, começou a ver coisas que não conseguia explicar ao redor das cabeças das pessoas, certo? Eu tenho muitas perguntas sobre como essa receptividade se parece. Acho que habilidades especiais, necessidades especiais, podem ser um desses portais para entender por que e como as pessoas estão solicitando essa informação, certo? Mesmo inconscientemente. Mas eu quero fazer uma pausa aqui, porque Jonathan tem experiência em trabalho energético e em Reiki e em muitas coisas que, em muitos casos, há milhares de anos, tem falado sobre essas coisas, mas de uma perspectiva completamente diferente. De uma perspectiva mística, de uma perspectiva espiritual, de uma perspectiva esotérica, de uma perspectiva de cura alternativa. Eu meio que quero que você e você falem sobre energia por um momento. Quando você descreve ter sua visão quase ativada, ou essa visão extrasensorial ativada, é interessante que isso simplesmente aconteceu um dia, em vez de ser uma resposta ao que ouvimos outras pessoas descreverem. Ou que nasceram com isso, ou houve algum tipo de evento traumático, ou evento precipitante que a ativou. Então estou curioso sobre quais são seus pensamentos sobre o momento em que isso foi revelado a você. Havia algum tipo de sincronicidade ali? Você sentiu que estava pronto para isso? Ou simplesmente foi apenas o que aconteceu naquele momento? Sim, não foi apenas o que aconteceu naquele momento. Houve uma cadeia de eventos que levou a isso, mas nenhum deles foi traumático. Eles foram principalmente intelectuais e intuitivos. Eu estava, provavelmente, naquela época, saindo para Bob e Rose. Trabalhando com Bob por, eu não sei, alguns meses, de qualquer forma, 6 meses. E antes disso, eu tinha aprendido a meditar e descobri alguns efeitos incríveis da
meditação. Então, eu não era totalmente novo na ideia de que a mente era uma coisa importante. E eu tinha lido alguns livros, né, onde, Mas aquela experiência foi. sim, Isso não era como te disseram. E eu adoraria entrar nisso. E eu tenho isso mais tarde. É o item 4, no nosso esboço. Não é como se você tivesse aprendido na meditação. A olhar para as coisas de modo que algodão doce aparece nas árvores. não, de jeito nenhum. Certo. Eu provavelmente já tinha lido naquela época que havia algumas pessoas que podiam ver auras. Eu meio que encontrei isso na literatura, mas não vi nada assim. Certo. Mas eu estava crescendo nessa direção de desenvolver meu lado intuitivo. Você sabe, você tem um lado intelectual e tem um lado intuitivo. Esses são muito diferentes. O lado intelectual trabalha com lógica. O lado intuitivo não tem nada a ver com lógica. Ele apenas obtém informações. E eu li um livro. Não sei se li antes ou depois disso, mas era C.W. Leadbeater, um teosofista. O Homem Visível e Invisível, um livro muito antigo. E ele dava imagens coloridas dessas coisas. Mas eu nunca vi nada assim. Mas à medida que desenvolvi o lado intuitivo da minha mente, isso começou a vir mais e mais à tona, mais e mais à tona. E então, um dia que eu estava lá e olhei para cima, bem, lá estava. Porque provavelmente, enquanto eu caminhava por aquele shopping, você não precisa se preocupar em ser atropelado porque não há tráfego. Eu estava meio que... Minha mente estava meio à deriva e eu não estava realmente pensando em nada em particular. E então aconteceu. Mas o trabalho que eu tinha feito, os livros que eu tinha lido, tudo isso meio que levou ao ponto em que eu tinha essa intenção sobre a força vital, sobre a energia, e de repente eu pude vê-la. E pude vê-la em todos os lugares. E isso foi surpreendente. Mas foi uma das primeiras encruzilhadas na minha vida onde eu tinha algo com que eu poderia trabalhar. Sou um cientista, eu preciso de fatos. Eu preciso trabalhar com isso. E, provavelmente, pelos próximos 4 ou 5 meses, eu trabalhei com isso. Eu trabalhei com o que isso significa. Eu entrava em um cinema, teatro, e em vez de assistir ao filme, eu ficava olhando para todos os pequenos feixes de luz que estavam ao redor de todos no filme, e eu podia ligá-los ou desligá-los. E estava apenas aprendendo, sabe, o que eles significavam. Eventualmente, aprendi que as cores que você veria não são fundamentais de forma alguma. Sabe, Leadbeater disse que se você está com raiva, há esse grande zigue-zague vermelho ao redor, e se você é particularmente brilhante, há essa luz amarela ao redor da sua cabeça. E ele deu todas essas coisas, mas eu percebi que essas não são fundamentais. Você pode especificar o formato de saída dos dados que você obtém e obtê-lo nesse... Se você quer que a raiva seja, sabe, uma linha reta que seja roxa, bem, você diz, é assim que eu defino raiva. Então, é isso que você obtém. Crie sua própria legenda. Você pode criar seu próprio formato de saída nos dados. É apenas, você está obtendo dados para o sistema, ele funcionará com qualquer formato que você quiser. E então você pode transformar essas coisas em gráficos, se quiser. Sabe? Você está analisando a saúde de alguém e pode dizer, eu gostaria de ver a saúde neste eixo. Se subir é saudável, descer até 0 é morto. E aqui está o tempo. Eu gostaria de ver como essa saúde vai mudar em função do tempo. E você pode obter um gráfico e então pode dizer, eu gostaria de ver as barras de erro em 2 sigma, e você verá a curva descendo e as barras de erro de 2 sigma ao redor dela. Então, você pode especificar o que você obtém. Quero dizer, isso é muito específico. É específico. Você acabou de ir de cor para barras de erro. Sim, você pode. E você pode especificar se quer 2 sigma ou 10 sigma. É apenas dados. É apenas dados. E você pode obter a informação e você escolhe o que elas significam. Mas as pessoas leem livros como os de Leadbeater, e então todos meio que esperam as mesmas coisas. Então todos meio que veem as mesmas coisas porque já tem isso impresso. E foi aí que eu comecei. Eu comecei com Leadbeater e pensei que era assim que era. E eu vi o mesmo tipo de cores que ele disse que via. E então, eventualmente, percebi que isso não era fundamental de forma alguma. É apenas,
informação. E você obtém a informação e pode organizá-la da maneira que quiser. Então, é e não é. Parece fora do comum, certo? Estranho. Esse cara deve ser algum tipo de pessoa estranha para fazer isso. Todo mundo pode fazer isso. Certo. Isso não é algo que eu sou especial que eu faço. A única coisa que era diferente em mim. Você é especial. A coisa que é diferente em mim é que passei horas, muitas horas, tentando desenvolver o lado intuitivo da minha consciência, e é aí que tudo que é paranormal acontece no lado intuitivo. O que é? Por isso que os cientistas têm um grande problema com isso. Claro. Se você pode fazer isso, faça isso, faça isso, faça isso, intelectual que você simplesmente fez. Ou por que não segue as regras desta fórmula? Esta. Sim. Você sabe. Pressuposição. Sim. Então, de qualquer forma, essa foi a experiência. Foi quando comecei. Minha pesquisa interna, em que diz: o que isso significa? Como isso funciona? O que mais posso ver que tem esses sinais? O que isso significa? E ao longo de meses, isso começou a se encaixar. E fazendo pesquisas com pessoas, eu podia observar pessoas que estavam com raiva ou apaixonadas ou outras coisas. E você podia ver diferentes padrões. E eu podia mudar os padrões. E assim por diante. Então esse foi meu primeiro grande passo em ter uma experiência que eu poderia testar e trabalhar. Minha outra experiência foi simplesmente depurar software. Certo, claro, como você faz. E isso foi uma evidência para mim, mas não era. Você, sabe, não estava realmente interagindo com o mundo em geral. Era apenas uma aplicação, muito especial. As pessoas podem ter muitos caminhos diferentes para essas experiências. Absolutamente. E o que podemos descobrir do outro lado delas pode realmente ser impressionante, a ponto de dissolver nossa atual realidade. Sim, absolutamente. Existe apenas uma verdade, mas há milhares de caminhos que o levarão a essa verdade. E você sabe, quando você entrou no Reiki, e até mesmo as pessoas que fazem Reiki agora, elas realmente não entendem o fundamental, a física do que está acontecendo. Elas apenas sabem que fazem essa coisa. Funciona. E elas podem sentir a energia. A energia é transmitida. Ela cura. O que realmente está acontecendo é que sua intenção, seu propósito, modifica a probabilidade do futuro. Agora, o futuro não é algo definido. O futuro muda à medida que fazemos escolhas. Tudo muda. Mas existe este banco de dados que é chamado de banco de dados de futuros prováveis. É a probabilidade das coisas que acontecerão. E sua intenção muda essa probabilidade. Então, quando você tem um pensamento de que você quer que aquela pessoa, que é a pessoa em que você está trabalhando com Reiki, seja curada, que ela supere quaisquer que sejam seus sintomas, que ela seja curada, isso muda a probabilidade. E essa probabilidade é como o próximo momento, e o momento seguinte a esse, é probabilidade. Então você está apenas mudando as probabilidades em direção a eles, ficando mais saudáveis. E todas as coisas que você aprendeu, símbolos, processos, calor, as mãos, todo o resto, eram apenas ferramentas que você aprendeu para que você possa focar sua intenção na cura. Então, as pessoas geralmente não conseguem trabalhar bem apenas com abstrações. Você tem que fazer isso. Apenas cure e eles serão curados. Isso não funciona. Você tem que passar por um processo. É assim que somos. Isso vem da maneira como aprendemos e assim por diante. Nós criamos um processo. Eu chamo essas ferramentas. O processo não é fundamental, mas você pode criar um processo. E nesse processo pode ser calor das mãos. Pode ser isso. Pode ser todos os tipos de coisas. Pode ser acaso. Pode ser queimar incenso. Pode ser ter uma estátua de Buda. Pode ser qualquer coisa que faça parte do seu processo. E muitos processos têm rituais envolvidos no processo, mas há apenas um ingrediente ativo, e isso é a consciência. E tudo o que o processo faz é ajudá-lo a acessar essa consciência e aplicá-la. E isso se torna óbvio quando você pensa em todas as diferentes modalidades.
Ok, Reiki é um, mas você sabe, há dezenas deles, e todos abordam isso de maneira diferente. Todos têm seus próprios processos e todos funcionam. Então, você percebe que o processo não é o que está fazendo isso. Não é todo o material pelo qual você passa. Isso é apenas preparar sua mente. E uma das maiores coisas que você tem que preparar sua mente para fazer é acreditar em um nível profundo. Eu não deveria dizer acreditar, mas saber em um nível profundo que é real e que você pode fazer isso. Esse é o maior obstáculo que qualquer pessoa tem que superar. E, você sabe, é o mesmo com qualquer uma das coisas paranormais. Há uma coisa chamada ver sem olhos, certo? E eu conheço um professor disso. Na verdade, eu fui a um dos cursos deles apenas para ver como eles ensinavam isso. O que eles estão ensinando é visualização remota em tempo real. É isso que eles estão ensinando? Bem, a visualização remota é difícil para muitos, muito menos. Então, perguntei como ensinar isso. Me dê uma criança de 5 ou 6 anos, eu posso ensiná-la em 1 hora. Me dê uma criança de 10 anos, eu posso ensiná-la em 3 ou 4 dias. Me dê um adolescente de 13, 14 anos, leva 1 semana, me dê um adulto e leva 2 semanas. E enquanto eu fazia o curso, eu estava realmente tentando entender a técnica que ela estava usando para fazer as pessoas fazerem isso. Ela estava fazendo adultos fazerem isso, e bem, cerca de 20% da turma fez isso em 1 semana. E eles estavam lendo sem os olhos. E eu verifiquei isso. Eu sou um cientista, eu faço experimentos. Coloquei uma venda em uma senhora e a levei para fora, onde é difícil manipular o ambiente externo, ao contrário do interno. E eu caminhava até o carro e perguntava, você pode ler aquela placa? Qual é a cor da casa na sua frente? Quantas latas de lixo estão na frente daquela casa? Sabe, esse tipo de coisa. E acertou todas. Até foi até uma porta onde havia algo colocado. Sabe, não consigo lembrar o que era, mas havia um post-it, uma nota que ela leu. E eu disse, está bem, ela podia ler facilmente. E essa venda era bem larga. É uma daquelas coisas grandes que vai até a testa, desce ao redor do nariz, ao redor. Eu coloquei nela, eu ajustei. Eu sabia que ela não podia ver nada. Mas, quando eu perguntei a ela, eu disse, bem, qual é a sua experiência? Como você está fazendo isso? Ela disse, eu trapaceio. Eu disse, como você está trapaceando? Ela disse, estou olhando por um buraco na máscara. Não havia buraco na máscara. Essa era a maneira dela de justificar para si mesma que era possível. E todos que tiveram sucesso em ler sem os olhos sentiram que estavam trapaceando de alguma forma. Oh, há um buraco na minha máscara. Oh, a luz entrando pelo lado. Eu entendo de óptica. Luz, após refletir uma vez, não contém mais nenhuma informação. Não sei o que está atrás de mim, embora essa luz esteja batendo naquela parede, batendo nesta parede, entrando nos meus olhos. Eu não vejo aquela parede porque, uma vez que reflete, a informação se perde. Então, mesmo que essa luz pudesse refletir algumas vezes e chegar ao olho dela vindo do lado assim, não teria nenhuma informação nela. Qual é a explicação? No seu quadro de como você pode ler algo com seus olhos sem ver as palavras. Posso dar a resposta e ver o quão perto estou da sua resposta? Se eu tivesse que responder a esta pergunta, eu diria que, de alguma forma, eles aprenderam a silenciar a parte analítica do cérebro, abriram-se para serem um canal receptivo. E quando você pede a informação, os dados dessa informação estão simplesmente disponíveis e eles conseguem alcançá-la e capturá-la, ou ela simplesmente aparece, você sabe, no painel de controle da mente deles e eles a veem como se a tivessem visto com os olhos. E ao entender isso, eles se convenceram de que estão trapaceando de alguma forma para contornar a mente lógica. Você não tem esse mecanismo interferindo com aquele canal aberto que simplesmente permite que os dados apareçam simultaneamente. Verifique, verifique, verifique. Sim, você acertou tudo isso. E há um pouco mais. E essa é a razão pela qual eles podem ver como se estivessem vendo normalmente. Eles podem ver o que está naquela parede, o que está desse jeito. As pessoas podem segurar coisas. Você pode segurar um livro na frente delas. Elas podem lê-lo. É porque em suas mentes a intenção é que vai parecer exatamente como pareceria se tivessem os olhos abertos. Então elas têm essa intenção de ver.
A visão remota delas é: eu tenho a intenção de saber o que está acontecendo neste conjunto específico de coordenadas no planeta, em algum lugar. Então, o mais próximo, que posso entender disso, e eu nunca teria pensado nisso como visão remota. Mas eu tive experiências. Eu estive acordado. Eu não estou dormindo. E é como se eu estivesse em minha casa de infância. Estou consciente de que não é um flashback. Estou consciente de que tenho a idade que tenho este ano e estou deitado em você sabe, uma mesa ou onde quer que seja, mas posso me mover pelo quarto como se estivesse lá. E é assim que muitas pessoas tivemos minha mãe fez. EMDR, o que é hilário tê-la descrevendo e muito interessante. Ela descreveu a mesma coisa. Ela descreveu estar em sua casa de infância, no cortiço onde morava. Isso. Visão remota ou é diferente? A visão remota é apenas um caso especial de algo mais geral. A visão remota. Normalmente é o que está acontecendo neste lugar, em algum lugar onde você não está. E então você descreve e está certo ou não, ou o quê? Qual imagem está associada a este número se você fizer aquelas que estão lá? E isso é chamado de visão remota. Ok. Bem, isso permite que a mente vá coletar dados deste banco de dados. E eu posso explicar o banco de dados, por que o banco de dados está lá, como ele chegou lá, de onde veio. Então, tudo isso é conhecido. Assim, você pode obter dados do banco de dados. E, novamente, depende do que você está pedindo e qual é o formato de saída. Então, se o seu formato de saída, alguém quer ver o que está acontecendo neste local. Bem, então você terá uma visão desse local. É tudo o que você vai obter. Porque está lá. Porque está no banco de dados. Certo. É por isso que está no banco de dados. Então, ele obtém os dados do banco de dados e você, então, recebe esse download dos dados. Mas, como sempre, você tem que interpretar os dados. Então, os dados, você sabe, o visualizador remoto é tão bom quanto sua interpretação dos dados. E as pessoas sempre interpretam os dados em termos de sua própria experiência. Eles não podem fazer outra coisa. Se é algo que eles nunca experimentaram, então eles têm muita dificuldade interpretando os dados. Então, eles inventam a coisa mais próxima, padrões. Imaginar a partir de seus próprios dados. Você pode dar um exemplo? Bem, posso dar um exemplo histórico de como isso funciona com os dados e a correspondência de padrões e assim por diante. Eu li isso. Então, não posso garantir a veracidade, mas eu li que foi registrado que quando os espanhóis invadiram o México, mas isso provavelmente não é uma coisa politicamente correta de se dizer. Quando eles encontraram México e invadiram, parece certo. Tudo bem. Quando eles invadiram o México, descobriram que os povos indígenas não conseguiam ver o navio deles. Eles conseguiam ver os pequenos barcos que remavam até a costa, mas não conseguiam ver o navio principal. E isso porque eles não tinham nada, em sua experiência, que pudessem associar a isso. Não havia nada assim lá. Então, eles simplesmente não o viam. Eles não conseguiam interpretá-lo. E, nesse caso, eles não tinham nada que pudessem sequer fazer uma correspondência de padrão próxima o suficiente para dizer que era algo. A informação não estava no banco de dados deles. Sim. Então, você sabe, todos nós, essa realidade que vemos na nossa frente, sabe, seu corpo e o meu, e as portas, e tudo aqui. Tudo isso é um fluxo de dados para uma consciência. Então, esse fluxo de dados define essa realidade. Então, estou definindo isso agora como uma realidade virtual, e é um fluxo de dados que a define. Mas você tem que interpretar esses dados, e você os interpreta em termos de sua própria experiência. E se está fora da sua experiência, você não sabe como interpretá-los. Isso só te deixa com uma sensação que não consigo descrever. Geralmente não é uma boa sensação. Às vezes, se é algo ruim, se é algo bom, é uma sensação realmente feliz que você não consegue descrever. Então você colore tudo. Não é o que você vê que está necessariamente lá, mas é a sua interpretação disso. Agora, na medida em que você tem medo, você tem crenças.
Então você vai distorcer esses dados para se adequar ao seu medo e suas crenças. Se você não tem medo e crenças, é mais provável que você os entenda diretamente. Assim, você melhora. Sim, as crianças são boas nisso. Agora, as crianças crescem com uma boa quantidade de habilidade com seu lado intuitivo. O lado intelectual delas demora mais para se desenvolver e para elas trabalharem. Então, eles começam apenas intuitivos, e eles sabem muito mais do que pensamos. Eles sabem porque ainda não conseguem falar a língua. Achamos que eles não sabem nada. Eles sabem muito. Eles percebem muito, especialmente quem está feliz, quem não está, atitudes, sentimentos, todas essas coisas. Mamãe e papai discutindo, eles percebem tudo isso. Eles têm muito conhecimento que adquirem intuitivamente. A mente intuitiva é apenas, como você diz, você abre sua mente e se livra do seu intelecto. Bem, para uma criança de 3 anos, se livrar do intelecto é trivial. E está. É por isso que eles são brincalhões e felizes. Sim. Então você pode simplesmente traduzir. Você tem que interpretar essa informação. E é isso então. A parte difícil para uma criança de 3 anos é interpretar a informação porque tudo é novo. E eles melhoram com a experiência. É por isso que você sabe, as crianças que são autistas tendem a fazer coisas maravilhosas. Eles são sábios. Eles podem te dizer, você sabe, eles podem ler PI até, você sabe, 20 casas decimais, ou podem calcular a raiz cúbica de 6,842 em segundos. E não é que eles estejam calculando, não estão. Eles estão apenas lendo. Eles estão vendo a resposta na frente deles. Eles leem a resposta e é a resposta certa. Eu tenho um amigo cujo filho é um sábio. Ele guarda todo o calendário na cabeça. Você pode literalmente perguntar a ele, pode dizer que dia da semana foi 7 de outubro de 1832? Vou dizer? Assim? Sim, mas ele não está calculando. Ele simplesmente obtém a resposta. E o sábio, o quê? As fitas de telepatia é a mesma coisa. Estamos profundamente envolvidos nisso. Se você é autista, então o lado intelectual da sua mente está tendo problemas. Está tendo um problema. Não funciona como o de todo mundo. Então o que você faz? Você desenvolve o lado intuitivo da sua mente, porque o lado intelectual não está funcionando muito bem para você. E então você fica bom nisso. Você consegue ouvir o que a mamãe está pensando? Claro. Está tudo no banco de dados, e não o papai. Uma das coisas que as pessoas adoram apontar como errada nas fitas de telepatia é porque alguém só conseguiria ler a mente da mãe e não do pai. Não tenho problema em explicar isso. Tem a ver com receptividade. Tem a ver com abertura. Tem a ver com qual portal está meio que aberto para conectividade. Exatamente. Também tem a ver com a conexão emocional que você tem. Correto. A maioria das crianças é muito conectada com suas mães. Essa mãe é a fonte de seu sustento. Se essa é sua principal cuidadora, você vai estar absolutamente mais sintonizado com isso. As mulheres tendem a estar mais cientes de seu lado intuitivo do que os homens. É assim que é. Então, sim, é claro que seria. A mãe deles seria aquela que eles ouviriam. Agora eles podem crescer. Depois eles também incluem o pai nisso. Mas no começo vai ser a mãe. Então, eles desenvolvem esse lado e isso vem para eles e em suas mentes é assim que é. Eles não veem isso como algo particularmente estranho. É simplesmente assim que é. Algumas coisas que você disse realmente me fizeram considerar minha própria experiência. Uma é a visualização da informação. Frequentemente, quando recebo qualquer tipo de informação intuitiva, eu a ouço. E eu nunca pedi para ver, porque o auditivo é minha forma principal de processamento. Então, muitas vezes, eu simplesmente fico, inclinando meu ouvido dessa forma para tentar obter informações, ou fechando e esperando que algo me seja dito. Então, é muito interessante pensar em definir a intenção de ter uma experiência visual. A outra coisa que me impressionou ao falar sobre os sistemas e as ferramentas é que todos marcam seu sistema ou marcam sua ferramenta como a maneira de fazer isso. Porque eles querem atrair pessoas para isso. E é como se você fizer isso exatamente assim, você vai obter o resultado. Mas, fundamentalmente, você sabe o que eu aprendi. Durante anos, eu odiava chamá-lo de reiki por causa da bagagem associada a esse termo na linguagem, onde essa mulher estava realmente falando sobre
mudar sua consciência, afastar-se do seu cérebro pensante cotidiano, tornar-se um canal aberto e realmente definir a intenção de remover suas expectativas. Sobre como alguém pode se curar e dizer, eu não sei o que é, mas seu eu individual, sua alma, seu corpo físico tem um conhecimento superior e eu estou aqui, apenas como um sistema de apoio. Estou colocando todas as minhas expectativas de lado, minha bagagem, minhas crenças limitantes e vou tentar estar o mais disponível e claro possível. E isso é independente da ferramenta. Isso é apenas uma mentalidade. Exatamente. E você sabe por que eles te dizem isso? Porque se eles te dissessem que é assim que você faz e te dessem instruções, em vez de apenas deixar acontecer, isso envolveria seu intelecto. E assim que você envolve seu intelecto, você atrapalha e não funcionaria. Então, essa é a ferramenta. São as grandes forças místicas do universo e elas cuidarão disso. E você não precisa pensar. Bem, isso te libera de envolver seu intelecto. E esse é um passo necessário. Então você sabe, porque você entende isso. Realmente não é a energia mística no universo, é a sua intenção modificando a probabilidade futura. A outra coisa que fizemos, como você sabe, à medida que as pessoas se tornaram mais experientes com a técnica presencial, foi então, com a permissão de alguém, trabalhar remotamente. E parte disso era observar e perceber onde eles estão, que sentimentos surgem, e foi muita prática usando seu próprio corpo físico como um espelho para obter informações como um sinal. Então, de repente, se eu começo a estar super consciente do meu, mas estamos em uma situação remota, eu coloco minha consciência nela e estou observando. Onde eu sinto isso no meu corpo? O que está acontecendo no corpo dela? Quais emoções estou sentindo? Quais pensamentos começam a surgir uma vez que eu me limpo e começamos a espelhar um ao outro? São suas ferramentas. Suas ferramentas são no corpo dela. Sem tirar no seu, é uma ferramenta para você. Você configura isso? Então é assim que funciona para você? Você não precisa configurar isso. Você poderia configurar algum outro tipo de coisa. Certo. Você poderia configurar um visual. Visual. E o que está errado com ela serão manchas escuras em um fundo branco. Ou outra coisa. Manchas escuras ou pretas em fundo branco. Não importa. Se alguém estiver ouvindo isso, eu recomendaria fazer isso externamente ao corpo, porque a menos que você aprenda a gostar, Exatamente. removê-lo do seu próprio corpo, então você está Exatamente. adquirindo alguma bagagem aí. Sim. Eu não recomendo que as pessoas façam isso por essa mesma razão. Sim. Porque suas crenças podem te machucar. E se você acredita que está assumindo algo e então tem uma pequena preocupação em algum lugar dentro de você que diz, puxa, se eu assumir isso, e se? Você sabe, e se isso me afetar? Pode te afetar. Pode te deixar doente por isso, então é bom não assumir coisas. Isso não é uma boa prática. Mas, de qualquer forma, devo dizer aqui, não é sempre que se está obtendo dados de um banco de dados. Outra coisa, sobre a consciência, é que toda consciência está interligada. Elas estão todas em uma rede, assim como a internet, sabe? Todos os sites estão interligados. E você usa a sua intenção para abrir uma conexão específica. Então, se você está pensando na Mayin e se perguntando, sabe, sobre seu estado emocional ou físico ou algo assim, isso pode ser apenas uma conexão de mente para mente, obtendo informações diretamente dela. Chamamos isso de empatia, Chico, sabe? As pessoas são empáticas, umas com as outras. Elas sabem o que a outra pessoa está sentindo. Eles sabem o que a outra pessoa está pensando, e isso é uma ótima ferramenta. É uma ferramenta realmente boa. Sabe, você tem filhos pequenos que estão na idade perfeita para usar essa ferramenta, porque às vezes é difícil para os pais e filhos conversarem diretamente. Uhum. Porque se você disser, sabe, esse comportamento não é bom, você precisa mudar isso. Eles vão dizer, não me diga o que fazer, você sabe? Porque eles estão se tornando adultos tentando fazer suas próprias escolhas e não querem ser mandados. Mas se você realmente precisa se conectar com eles, mente a mente é a maneira perfeita. Uhum. Porque você pode fazer essa conexão. Você pode explicar para eles a informação que está tentando transmitir. E eles vão entender. E eles, provavelmente, a menos que sejam muito sensíveis, se forem muito sensíveis, saberão exatamente quem está fazendo isso. Mas se não forem muito sensíveis, isso virá como se fosse uma ideia própria. Mas há uma coisa com a qual você tem que ter cuidado aqui também. Você só faz isso
Não para controlar alguém, não para. Bem, eu sei que é para o bem deles. Não dizer a eles o que fazer. Você tem que apenas dar a eles informações que possam usar. Você tem que ser prestativo. Tem que vir do amor, não da manipulação. E enquanto vier do amor e não estiver tentando manipular o livre-arbítrio deles, então funcionará, e funcionará maravilhosamente. Se vier de algum tipo de manipulação, eles perceberão isso também, e isso sairá pela culatra e fará o oposto. Isso é como um filme dos X-Men. Quer dizer, em termos de controle mental, certo? Quando penso, penso no Dr. X. Eu me pergunto se você pode falar um pouco sobre essa noção de manifestar, e que é meio que é um termo comercializado que tem um preço muito alto, em termos de, você sabe, as pessoas sendo instruídas a manifestar e fazer quadros de visão, e, você sabe, você pode manifestar seu futuro. Mas vou deixar todas essas coisas de lado. Ok. Porque quando você fala sobre intenção, e quando fala sobre mudar a probabilidade do momento que está prestes a acontecer, e depois o que está prestes a acontecer, porque aquele acabou de acontecer, o que significa que não é mais o futuro, agora é o passado, certo? Quando você fala sobre intenção dessa forma, manifestar começa a fazer sentido. Porque o que você está falando sabe, e eu? Você não é um hippie louco, mas hippies loucos, realmente, tomaram muito dessa terminologia em termos de elevar sua vibração e ter boas vibrações, certo? Essas são meio que... E eu não quero menosprezar isso, e para todos os hippies loucos por aí, eu me considero um deles. Mas o que estamos realmente falando é sobre definir intenções, correto? Sim. O que estamos realmente falando é sobre definir intenções. Sua intenção modifica a probabilidade futura. Então isso acontece, mas há muitas coisas em torno disso que as pessoas não sabem. Certo. E uma das coisas que faz isso funcionar é se sua intenção é uma boa intenção, uma intenção positiva. Bem que é bom. Intenção. Bem, em termos técnicos, bom é aquilo que reduz a entropia para você e para o sistema. Entendi. Ok? Isso é bom. É uma coisa boa. Para todos. Não apenas para você. O bem maior. Sim. Você pode chamar. Sim, o bem maior. E maior no sentido de, sim, energeticamente. Sim. Então, se é uma coisa boa, sua intenção tem aí mais peso. Se é algo que... Se você tem uma mente cheia de ruído, o que a maioria das pessoas tem, pensamentos indo e vindo o tempo todo, sabe? E as pessoas tentam meditar. Geralmente elas conseguem cerca de 10 segundos antes que um pensamento surja e leva anos para chegarem ao ponto de não terem pensamentos na mente por meia hora ou uma hora. Às vezes, leva 10 anos para chegarem a esse ponto. Mas de qualquer forma, se você tem uma mente barulhenta, então não funciona tão bem. Se a sua intenção é como um desejo, sabe? Jogar uma moeda em um poço dos desejos e esperar por algo, isso não tem poder algum. Então, não é apenas intenção, é intenção. Em um nível intuitivo, não, em um nível intelectual. Você joga a moeda no poço dos desejos, é algo intelectual. Oh, o que eu gostaria? Oh, eu gostaria de ser milionário. Oh, eu desejo $1 milhão. Isso não tem peso, não faz nada. Porque tudo isso vem do intelecto. Para ser poderoso, tem que vir do seu núcleo. Não do seu intelecto, mas do seu lado intuitivo. E tem que ser profundo. Você tem que realmente colocar na sua própria energia nisso. O mesmo com a cura. Você sabe? É o mesmo tipo de coisa. E se você fizer isso, e se tiver uma mente tranquila, e conseguir manter essa mente focada por algum tempo nessa coisa, não apenas como um flash que dura 2 ou 3 segundos. Mas, sabe, quando você faz sua cura, não é como você está curado e pronto. Você tem que colocar algum esforço nisso, e esse esforço é cumulativo. Se você conseguir 6 pessoas fazendo isso, e todas forem iguais, você obterá 6 vezes o resultado. Então, você precisa ter algumas outras coisas apenas na intenção. A maioria das pessoas que diz, eu gostaria de, sabe, materializar, sabe,
um novo Mercedes-Benz e, sabe, uma namorada e uma casa grande. Bem, isso é quase tudo intelectual, é tudo do ego. Não vem de um lugar profundo. Vem de um lugar muito superficial, a mente deles provavelmente está cheia de ruído. E eles descobrem que isso não funciona. Simplesmente, não funciona muito bem. Então, aquelas pessoas que conseguem colocar a mente nesse lugar tranquilo, que conseguem se concentrar e realmente manter esse foco, tipo, o dia todo, sabe, isso é importante. Você tem que pensar nessa intenção. Não apenas uma vez por 2 ou 3 minutos. Mas isso tem que fazer parte de você. E até mesmo sua cura é assim. Quando você está curando alguém, você não simplesmente se afasta e esquece disso e depois fala sobre o jogo de futebol. Isso faz parte do seu ser, provavelmente pelo resto do dia e talvez por vários dias, que a sua mente volta a isso e diz: "Oh, espero que aquela pessoa esteja bem." E você continua nisso. Então você se torna mais eficaz. Então esses são alguns dos variáveis em torno disso que fazem funcionar mais ou funcionar menos. Outra maneira como isso foi descrito é que quando você está nesse estado de mente tranquilo e você está percebendo e sentindo isso e vem de uma perspectiva muito profunda e, sabe, positiva. Agora, uma grande casa pode ser positiva, mas não se trata do número de banheiros. É sobre a segurança e a sensação que ela oferece a você. É a segurança que ela oferece a você. Certo. E quando você está criando essa enxurrada de químicos no seu corpo ao sentir isso, manter isso, criar a visão disso, então isso foi descrito como também uma das maneiras de aumentar a probabilidade. Sim. E há uma outra variável que ainda não falamos sobre, e é que este sistema tem um propósito. E o propósito é para que nós cresçamos e nos tornemos amor, ok? É para que tratemos uns aos outros com mais gentileza e mais cuidado, para sermos cooperativos e prestativos. Então o que posso fazer para ajudar? Não. O que eu ganho com isso? Então esse é o propósito disso. Agora, as coisas que você faz, se elas servem a esse propósito, bem, agora elas são mais propensas a ocorrer, porque você está trabalhando com o sistema. Se elas são contrárias a esse propósito, como posso ganhar mais dinheiro? Como posso conseguir um namorado ou namorada mais atraente ou algo assim? E é tudo centrado em si mesmo. Isso não serve a esse propósito e, portanto, não é tão provável que aconteça. Então, há um viés no sistema. Não é apenas qualquer um que pode usar sua intenção para focá-la e conseguir isso. Há uma intenção de nível superior que, se você está trabalhando com o sistema, as coisas tendem a funcionar para você. Se você não está trabalhando com o sistema, se está trabalhando contra o sistema, então as coisas tendem a não funcionar para você. Na verdade, essa regra é tão abrangente que quando você finalmente chega ao ponto de desistir de tentar controlar qualquer coisa, você descobrirá que tudo o que precisa cai bem na sua frente exatamente quando você precisa, e você simplesmente não precisa se preocupar com isso. A vida simplesmente lhe dá o que você precisa se você estiver trabalhando com o sistema. Para uma entropia mais baixa, para mais bondade, cuidado e ajuda. Então, eu não ia chegar aqui, eu ainda quero, eu ainda tenho muito a fazer. Ainda assim, eu tenho uma lista. Quando tudo está em jogo, leva muito mais tempo do que 2 horas. Não. Para discutir. Não, com certeza. Não, mas eu não ia entrar no tipo de propósito até o final. Mas, já que você mencionou, eu acho que é muito apropriado meio que ir por esse caminho agora, antes de chegarmos a... O universo trouxe exatamente o que você precisava. Sim, exatamente. Você sabe. Você fala sobre. E não é de forma alguma uma parte significativa deste livro. Nem deveria ser. Mas você fala sobre como, você sabe, somos meio que programados como uma cultura. E é como evoluímos. É como somos feitos, por assim dizer, para acreditar que uma religião pode nos levar lá. Um guru pode nos levar lá. Este professor de yoga me levará lá. Esta quantia de dinheiro me levará lá.
inscrevendo-se neste podcast e que clique no sininho. Inscreva-se neste pod, notificação para de todos os episódios. Então, nós queremos isso. Queremos aquela coisa que nos ajuda a chegar lá. Você sabe o que você sabe, meio que fala você sabe, a resposta é um trabalho interno. Exatamente. Você sabe. E da maneira como você descreve, você não pode acreditar no caminho para a qualidade da consciência. Mais do que pode acreditar no caminho para se tornar um mestre violinista, lutador de sumô ou presidente do seu país. Então, eu me pergunto se você pode falar sobre, você sabe, a teoria de tudo inclui nossa construção de religião e Deus. Claro. Certo? Uhum. Como um filósofo judeu muito famoso disse, você sabe, se Deus não existisse, nós simplesmente inventaríamos Deus de qualquer maneira, certo? Tipo, isso é meio que parte do sistema. Então, eu acredito que você pode provar Deus com o seu trabalho. Sim. Como você acidentalmente provou Deus? Bem, primeiro, você sabe, seus comentários estão corretos. Você não precisa, sair da vida, se juntar a um ashram, aprender a cruzar as pernas e fazer OMS, 6 horas por dia. Isso não é necessário. A única coisa que você precisa mudar é a si mesmo. Você só precisa mudar a si mesmo. E você não consegue essa mudança em si mesmo, fazendo algo, indo a um professor. Nenhum professor pode ajudar no sentido de que ele pode ajudá-lo a ver quadros maiores. Pode ajudar a colocá-lo em um espaço seguro onde você pode se estender além do seu ponto de conforto. Pode fazer coisas que tornam isso mais fácil para você, mas não pode lhe dar nenhum aumento na sua qualidade espiritual ou, algo assim. Isso tem que acontecer. Você tem que mudar a si mesmo. Então, todas essas coisas podem ser úteis e para muitas pessoas não são, porque elas pensam que isso vai me consertar. É como ir, toda vez que algo está errado com você, você vai ao médico e engole uma pílula, porque acha que isso vai te consertar. Mas o que você precisa fazer é comer menos porcaria, comer alimentos melhores, exercitar-se, mas isso é muito difícil e dá muito trabalho, então você vai ao médico e quer uma pílula. É a mesma coisa. As pessoas vão ao guru porque querem uma pílula que as torne mais espirituais e as faça felizes e bem-sucedidas. Não funciona assim. É tudo um trabalho interno, como você disse. Certo, provando Deus. Acontece que eu não pretendia fazer isso, mas aconteceu de qualquer maneira. Aqui estou eu, um físico, eu não diria um ateu, mas comecei como ateu quando tinha 14 ou 15 anos. Eu era ateu naquela época porque achava a religião tola. Mas, quando me tornei menos tolo, decidi que o agnosticismo era mais racional porque simplesmente diz que eu não sei e não posso saber. Então não vou me preocupar com isso porque está fora da minha capacidade de saber. E sendo assim, a maioria dos cientistas é assim, porque aprendemos como cientistas que se não é lógico, então, você não pode depender disso. Tem que ser incerto. Bem, isso não é verdade. Sim, e geralmente eles dizem que não é verdade, o que, é claro, não é o caso, mas somos ensinados a pensar dessa forma. Então, quando comecei a crescer e aprender, desenvolvendo meu lado intuitivo, finalmente cheguei ao ponto em que percebi que, embora eu fosse esse agnóstico altivo e poderoso, que toda essa religião tola, que a religião é apenas para pessoas fracas que, você sabe, precisam ter suas emoções sustentadas para se sentirem melhor, etc, etc. Você sabe como é a arrogância de pessoas como, você sabe, a maioria dos cientistas? Sim. Bem, eu era assim também. Mas então percebi que todas as coisas que eu estava descobrindo por conta própria, ao entender a natureza da realidade e fazer pesquisas sobre a consciência, aprendi que tudo se resume ao amor. Onde quer que você vá, o que? Pedro, carta aos Coríntios, Deus é amor. Verificar. E então eu aprendi que é sobre bondade. É sobre, você sabe, trabalhar com as pessoas para encontrar soluções. Não impor seu ego e o que você acha que é certo sobre elas. E, confere,
Você sabe dar a outra face. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você e todas essas coisas que eram meio que fundamentais para o budismo, cristianismo, você sabe, taoísmo, Judaísmo. judaísmo. Temos uma tradição mística. Sim. Estamos melhor cá. Certo, vocês estão. Cabala. Isso mesmo. Sim, e eu teria pessoas vindo até mim. Isso. Você mencionou isso. Eu teria pessoas vindo até mim depois de eu dar uma palestra. E elas diziam, você tem estudado Cabala? E eu diria, não, não sei nada sobre isso. E eles diziam, bem, eu tenho estudado por 15 anos e você soa. Exatamente como? Meu professor, sim. E as pessoas vêm e dizem, você é um budista zen? E a mesma coisa. Uau. Tenho estudado isso por 15, você soa exatamente como um budista zen. E eu digo, não, eu até tive xamãs que vieram, você sabe, vestindo suas peles e coisas e seu cajado. E vieram e disseram, você é um xamã, porque você soa exatamente como meu professor. Você sabe? E assim, é universal. Há apenas uma verdade, mas há milhares e milhares de maneiras de se chegar a essa verdade. Agora, sobre Deus, né? No meu modelo, a consciência é fundamental. Uhum. Ou seja, é a fonte. E é um sistema. É um sistema de informação. Agora, isso realmente soa estranho para as pessoas, mas se você pensar sobre o que é consciência, bem, consciência é percepção. Eu defino consciência, percepção como uma escolha. Uma definição muito simples. Isso é consciência, percepção como uma escolha. Agora, a percepção, nossa percepção agora, é apenas o que nós. É a informação que reunimos com nossos 5 sentidos. É isso. O que ouvimos, vemos, cheiramos, provamos, sentimos. Se tirarmos isso, o que somos? Tire seus 5 sentidos e o que você é. Você está no momento de Descartes. Penso, logo existo. É tudo o que há. Você está ciente de que existe. E está consciente disso. Nada mais. Ok? Então, a consciência absorve dados. Ela absorve os dados e processa esses dados, o que significa que precisa determinar o que esses dados significam. Ela verifica isso em relação à memória. A consciência tem memória. O que esses dados? Como isso se parece de acordo com o que eu experimentei? Ok? Agora, então, ela absorve dados, processa dados, verifica com a memória. E depois de fazer isso, precisa decidir o que vai fazer a respeito. Sabe qual é a reação dela a essa informação? Ok, como isso soa, absorve dados, processa dados, tem memória e então tem saída. É um sistema de informação. A consciência é um sistema de informação. Então, você começa com a peça mais simples de consciência, que é uma peça consciente que só pode estar apenas ciente de 2 escolhas, A ou B, 1 ou 0. É isso. Bem, essa é a menor peça de consciência que ainda pode ser consciente. É consciência com uma escolha. Está ciente. Tem. Escolha binária. É isso. Agora, se você deixar isso evoluir, como isso evolui? E falamos sobre como a consciência evolui. A consciência evolui ao reduzir sua entropia. E uma ideia simples para que isso faça sentido é que se você tivesse um sistema de informação e todos os bits fossem aleatórios, não haveria informação. Você ordena os bits, você cria informação. Os bits poderiam representar algo, poderiam ser símbolos de algo. Ok? Então, criar essa informação é reduzir a entropia. Agora você tem ordem, onde havia aleatoriedade. Isso é, reduzir a entropia do sistema. Então, a consciência evolui ao reduzir sua entropia. Agora, Você pode explicar para as pessoas que não sabem o que significa maximizar um sistema, reduzindo a entropia? sim, entropia é uma medida de desordem. É também uma medida da capacidade de realizar trabalho, de fazer algo. Se todos os seus bits são aleatórios, você não pode fazer nada. Não há nada. Então você ordena os bits. Essa ordem requer, então coloca você em uma situação em que pode fazer algo com os bits. Então ambos são equivalentes. Termodinâmica, você pode derivar um e depois derivar o outro a partir desse, sabe? Então todos são equivalentes. Então é isso. É uma medida de desordem. Então você vai olhar no quarto do seu adolescente. Você tem alta entropia.
Caos. Brinquedos por toda parte. Caos. Isso é entropia. Agora, uma vez que o sistema decidiu que para continuar a crescer, tinha que se dividir em subconjuntos, pedaços de si mesmo. Se você gosta de computadores, isso é uma máquina virtual. Você sabe, uma máquina virtual dentro do mainframe, se preferir. Certo? Então se tornou um sistema social. Você olha para um sistema social e diz, como um sistema social interage? Agora você tem muitos indivíduos interagindo. Como eles fazem isso com baixa entropia? Bem, eles cooperam, eles se importam, eles ajudam uns aos outros. Qual é o oposto disso? O oposto disso é o medo. Medo. Você não pode confiar porque teme que essa pessoa vá se aproveitar de você. Você não trabalha com alguém, você vê se isso é bom para você ou não. Se não for bom para você, então você não faz. E, eventualmente, do lado do medo, você e outros se juntam para tirar coisas dessa pessoa, né? E então eles se juntam. E logo, você tem todas essas gangues que estão, você sabe, e você acaba com um mundo como o que temos, o que vivemos, onde você sabe o que 90% de tudo que é valioso é possuído por, você sabe, 3% das pessoas. E é uma grande hierarquia com a maioria das pessoas na base. Então, esse é o lado do medo. Então, isso te diz o que é, você sabe, é assim que a consciência evolui. Então, como ela evolui? Ela evolui em direção a se tornar amor, cuidado, cooperação, como posso eu... Baixa entropia. Baixa entropia. Ok. Então, agora você tem esse sistema. Ele está ciente, está consciente, tem partes de si mesmo que estão interagindo umas com as outras e está tentando evoluir em direção à baixa entropia. Essa é a fonte. Essas partes somos você e eu. Somos uma parte dessa consciência. E qual é o nosso trabalho? Evoluir em direção a se tornar amor. É isso que fazemos. É para isso que estamos aqui. E se fizermos isso, acabamos sendo felizes e satisfeitos. E a vida é boa. E tudo cai aos nossos pés exatamente como precisamos. E se não fizermos isso, se fizermos o oposto e aumentarmos a entropia, ficamos miseráveis, infelizes. Tentamos manipular tudo. Não funciona. A vida é uma droga. Então, essa é a ideia geral. Mas o sistema. De consciência maior, certo? A fonte. Somos feitos à sua imagem. Sabe, somos apenas uma parte dessa fonte. Temos todos os mesmos atributos dessa fonte, exceto que somos apenas pequenos. Não temos o poder por trás disso que a fonte tem. Então, o que é Deus? É o sistema de consciência maior. E eu estava em Na verdade, eu estava usando o porão de uma igreja como local, porque é barato. E eu não tenho muito dinheiro. Então, eu estava lá. E por acaso tinha 2 teólogos que estavam lá comigo, o pastor e o pastor assistente daquela igreja em particular. E eu os coloquei em uma situação difícil, depois da palestra. E eu disse, vocês têm doutorados em teologia. Digam-me, quais são os atributos de Deus? Agora, eu não quero nenhuma... Não estou falando sobre dogma, estou falando apenas... Sim. Quais são os atributos de Deus? Como é Deus? Quais são as características de Deus? Então, eles se reuniram por cerca de 10, 15 minutos, voltaram com uma lista de cerca de 6 coisas. E cada uma dessas coisas que eles mencionaram era um atributo do sistema de consciência maior. Então, eu recebo um e-mail. Recebo um e-mail assim a cada, você sabe, 6 meses ou algo assim. Chega e como esta senhora, ela diz, Tom, diz, eu amo o seu trabalho. Sou uma pessoa religiosa, muito religiosa. E em todos os lugares que vou, levo 2 livros, a Bíblia e meu grande dedo do pé. E eu fiquei tão emocionado com isso, porque esperava que pessoas religiosas reagissem negativamente. Eu esperava que pessoas muito religiosas dissessem, obra do diabo, você sabe esse tipo de coisa, e não foi o caso. Muitas pessoas religiosas me disseram, ótimo, finalmente faz sentido. Todas essas coisas em que eu acreditava e todas essas coisas que me ensinaram finalmente fazem sentido lógico. A ciência finalmente alcançou para explicar a teologia. E agora eu ouço isso e ainda não ouvi ninguém, você sabe, me fazer, você sabe, um sinal da cruz e me dizer que, você sabe, eu era obra do diabo. Eu não ouvi nada disso. Então, na maioria das vezes, as pessoas religiosas gostam porque
Bem, essa senhora era enfermeira, você sabe. Então, enfermeiras. Elas não são super tecnológicas, mas são tecnológicas. É tudo sobre processo e lógica. E as coisas têm que fazer sentido, ou você não é uma enfermeira muito boa. Então, elas apreciam finalmente entender como tudo se encaixa. Por quê? Deus é amor. Você sabe por que devemos. Você sabe nos tornar amor e crescer? A religião deles diz que é isso que eles devem, não importa, como eu digo, se são budistas ou qualquer outra coisa. Simplesmente. Todas as grandes religiões têm isso. Especialmente em suas escolas místicas. Suas escolas místicas são as que ainda têm essa percepção, porque a parte organizada que não está em uma escola mística é sobre propriedade, é sobre edifícios, é sobre, você sabe, vestes e coisas e processos e... As pessoas dizem, pense em quantas pessoas são mortas em nome de Deus. Sim, certo. Ao que eu sempre digo, tipo, isso é realmente em nome da religião. Sim. Religião não é Deus, eles não são a mesma coisa. Exatamente. Religião não é a mesma coisa que espiritualidade, até mesmo. Certo. Certo. Quero aprofundar um pouco mais nessa ideia de evolução da consciência. Quando eu tinha 19 anos, participei de uma série de palestras de vários dias com um homem chamado Michael J. Lincoln, que atende pelo nome de Narayan Singh, e ele escreveu uma série de livros chamados Mensagens do Corpo, que forneciam uma explicação muito detalhada para tudo que poderia estar acontecendo no seu corpo até, tipo, se você tem um problema com este pequeno nó neste dedo, em comparação com este nó neste dedo, em comparação com o nó da base, tipo, tem um perfil psicológico diferente do que você está realmente lidando na sua vida. Então, tipo, algumas coisas muito fascinantes, mas ele também tinha uma teoria de tudo, que ele não chamava de seu dedão do pé. Então sua marca é muito melhor. Mas ele tinha um de seus cursos era realmente chamado de análise facial centrada no coração, que ele dividia o rosto em quadrantes e dizia que toda decisão que já tomamos e todo pensamento que já tivemos está realmente armazenado em nosso rosto. E ao olharmos para alguém, esse processo pode realmente mudar sua estrutura física e, você sabe, meio que liberar o que quer que eles tenham acontecendo. Era um curso bastante interessante, mas era quase um pretexto para ele explicar sua crença sobre a consciência, Moore e a evolução do universo. Ele acreditava que esta Terra foi criada como um teste e está sendo observada por qualquer coisa que exista ou quaisquer entidades ou consciência ou energia que existam fora deste espaço. E eles estão vendo. Podemos evoluir? Nossa consciência pode evoluir em direção ao amor? E há um pouco de Você sabe, o baralho está empilhado a nosso favor, mas há riscos sérios como a crise climática e recursos limitados, e podemos resolver isso a tempo? E ele já faleceu, mas você sabe, este curso que fiz foi em, 1999, então, naquela época ele estava falando sobre, onde estamos na evolução desse desenvolvimento da consciência. E podemos resolver isso? Como isso ressoa com você? E qual é a sua crença sobre o tipo de... o clichê de Hollywood do relógio em contagem regressiva? Precisando resolver isso com certa urgência? Bem, primeiro terei que negar que tenho quaisquer crenças. Deixe-me dizer o que eu penso sobre isso, claro. Quase. Sua visão geral estava muito próxima. Não exatamente certa, mas próxima. E, eu diria que foi. Foi muito bom, mas não captou todos os detalhes. Mas a parte básica estava certa. Pense desta forma, você tem um sistema de consciência maior. Somos subconjuntos dele. Supostamente devemos evoluir. Agora, o que essas partes conscientes fazem é interagir umas com as outras, como eu disse, sistema social. Tudo bem? Mas em um grande chat, não há muito como se diz? Não há muita experiência que realmente cresça, que ajude você a se tornar amor. É tudo conversa fiada, você pode mentir se quiser, sabe? Tanto faz. Então, eles precisavam de outra realidade virtual.
E a sala de chat foi a primeira realidade virtual. Realidade virtual é definida apenas por regras. Estabeleça um conjunto de regras. Todos seguem as regras se estiverem neste conjunto. E então, isso cria uma realidade virtual. Certo. Então, o sistema precisava de uma realidade virtual onde as escolhas fossem mais significativas, mais importantes. Qual foi a primeira? A primeira era a sala de chat. Apenas o conjunto de regras eram protocolos de comunicação. Para que as peças de consciência pudessem se comunicar umas com as outras, então você precisa... Então, pré-terra. Apenas... Sim, pré-terra, pré-universo, pré-seja o que for. Ok, então, apenas uma sala de chat. Só para garantir que todos estão na mesma página aqui. Sim, sim. Apenas uma grande sala de chat é como eu chamo, sabe? Eles podiam se comunicar. Mas era só isso. Entidades na galáxia podem enviar mensagens de um lado para o outro. Não há galáxias. Ok, então... Apenas dentro da consciência. Tohu Bohu, antes de haver forma. Sim, sim. É isso que o Gênesis descreve antes de qualquer coisa acontecer. Isso. Exatamente. A coisa que você não consegue imaginar, aquilo, sim. Sim, é isso. Estou tentando entender. Essa é a sala de chat. Você não pode entender, não existe na sua consciência. Mas a sala de chat não tinha interações realmente significativas. Eram todos tipos de interações superficiais. As pessoas podiam reduzir sua entropia lá, mas era lento, muito lento. Então, o sistema precisa criar outra realidade virtual que tenha consequências e escolhas mais significativas para os indivíduos. Então, o que ele faz é criar outra realidade virtual. Novamente, uma realidade virtual, apenas um conjunto de regras com as quais todos trabalham. Então, ele cria um conjunto de regras e um conjunto de condições iniciais. Esse conjunto de regras é o que chamamos de ciência. Física, química, biologia. As condições iniciais são aquela bola de plasma, que você reconhecerá o Big Bang. A bola de plasma em um espaço muito pequeno, com energia muito alta, temperatura muito alta, e o botão de execução é pressionado. E as condições iniciais mudam de acordo com o conjunto de regras. Big Bang. Este é o grande Bang digital. Tudo é feito na consciência. A consciência é um sistema de informação, então a consciência pode pegar uma parte de si mesma configurada como um computador e executar essa simulação. Então, a simulação simplesmente evolui da maneira que for. E como todas as simulações, ela chega a um ponto e falha. Então, muda um pouco o conjunto de regras e altera isso e executa novamente, continuando a fazer isso até ter algo que funcione e dure o suficiente para que a evolução seja útil para o sistema. E, eventualmente, acabamos com o nosso Sol, nosso planeta e nós. E todos evoluímos de amebas. E aqui estamos. Ok. Então, é assim que... E então elegemos Trump e vemos o que acontece. Sim, tudo isso. Tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado, sim. Então isso e depois... Certo, como também houve uma explosão cambriana. Tipo, você sabe, houve momentos, sabe? As pessoas ficam muito focadas em sua vida. Mas no âmbito do que entendemos sobre nossa existência, houve altos, baixos, explosões. Claro, destruição, extinção, explosão, sabe? Sim, e parte disso foi natural e parte disso não foi. Mas é tudo natural, porque tudo existe. Sim, mas não inteiramente. Deixe-me explicar isso. Ok, vá em frente. Ok, então temos isso e ele evolui e finalmente conseguimos um avatar neste computador que tem um grande espaço de decisão. Ele pode fazer muitas coisas, então tem muitas escolhas. E então somos avatares. Somos um pedaço de consciência. Somos o que eu chamo de unidade individualizada de consciência, estamos jogando um avatar. Agora, jogar um avatar significa que fazemos todas as escolhas para o avatar. O avatar é apenas um enfeite visual, assim como qualquer jogo de realidade virtual. Você sabe, os magos, em World of Warcraft, não têm sistemas circulatórios ou cérebros ou qualquer coisa. Eles são apenas enfeites visuais, para que você possa ver o que está acontecendo no campo. Então, somos a mesma coisa, certo? Então, estamos nesta realidade virtual. Então, aqui estamos nós, e estamos aqui. E devemos ser, nós somos consciência. Estamos jogando com esses avatares, mas agora esses avatares têm escolhas realmente grandes. Escolhas de vida e morte, sabe? O bem e o mal
E o certo e o errado, e o ético e o antiético. São grandes questões todos os dias na vida de todos. Então, E é muito mais impactante porque temos todo um sistema de sentimentos, sim, que não tínhamos antes. Podemos experimentar prazer e dor e de repente... todas as emoções. Sim, eles têm um monte de... Então agora, este é um ótimo sistema. É um treinador de redução, de entropia, se preferir. E nós, pedaços de consciência, estamos conectados a um avatar. Fazemos escolhas. E por essas escolhas, evoluímos ou involuímos. Se for em direção ao amor, evoluímos. Se for em direção à alta entropia, evoluímos. E esse é o jogo aqui. Então, se você olhar para isso, verá que essa pessoa com quem você estava conversando, basicamente estava certa. Há um sistema de consciência maior, esse sistema maior que criou isso. Este é um lugar para aprender. Fazemos escolhas, evoluímos ou involuímos. E, sim, há grandes desafios. E nós estamos, agora mesmo, estamos à beira da mudança. Então, sim, mudanças. Bem, deixe-me dizer desta forma. Se você olhar para a nossa evolução, então humanos, então Homo sapiens, tem andado por aí há cerca de 200 mil anos aproximadamente. Isso varia muito dependendo de quem você lê. Sim, mais 200 mil anos. Ok, então isso... Vou tentar fazer meu gráfico ao contrário para que as pessoas que estão vendo o entendam corretamente. Então, se você tem um gráfico e este é o tempo, indo nesta direção, ok. E nossa evolução, nossa qualidade de consciência, como eu chamo, quanto nos movemos em direção ao amor, está subindo nesta direção. Então a evolução tem sido. Você sabe, como chamamos isso? Controle, poder, força. Controle, poder, força. Mentalidade de senhor da guerra. E tem sido apenas um pouco, mas não muito. Então, continua. E vai assim. Isso porque está acelerando. Quanto mais você aprende, mais fácil é aprender mais. Então, à medida que aprendemos, fica mais fácil fazer mais. Agora pense. Nos últimos 500 anos. Aprendemos mais nos últimos 500 anos sobre crescer, sobre ser civilizado e gentil uns com os outros do que nos... Você sabe, 195, 95... Você sabe, 1000 anos antes disso. Então, muito devagar, mas agora está começando a se mover. 500 anos. Fizemos mais do que em todo o tempo antes disso. E agora pense apenas nos últimos 200 anos. Fizemos muito em 200 anos para mudar. Então, as mudanças estão acelerando. Elas estão se tornando maiores. Agora mesmo, estamos no ponto de inflexão dessa curva. Estamos bem, aqui no ponto de inflexão da curva. E o que? Sim. Temos uma oportunidade pela primeira vez na humanidade, pela primeira vez na existência da humanidade. Temos uma oportunidade de dar um grande passo à frente na qualidade da consciência. E isso porque evoluímos a ponto de termos comunicações praticamente instantâneas para todos nós. Antigamente, o Buda subia em uma rocha e falava, e talvez 50 pessoas pudessem ouvi-lo. Entende? Ainda se espalhava, mas isso era muito, muito lento. Agora, podemos nos comunicar com quase todo mundo no planeta. Provavelmente, 70% das pessoas no planeta estão conectadas a uma rede em algum lugar. Apenas muito poucas. Pessoas muito rurais. Não têm isso, e mesmo algumas delas têm com um satélite. Mas isso é uma grande diferença. Agora as ideias podem se espalhar à velocidade da luz por todo o globo. Então, a mudança agora é possível. Mas vamos fazê-la? Veja, isso depende da nossa vontade. Neste momento, quando você tem o materialismo como a ética fundamental de como o mundo é, o materialismo vem com sua própria ética. E essa ética é controle, poder, força. Há um mundo material lá fora. É seu para agarrar. Você o agarra e, se puder mantê-lo, é seu e você pode explorá-lo. Então é tudo sobre agarrar, é sobre controlar, é sobre ter a força para fazer isso. Agora, a ética para a qual estamos nos movendo é sobre amor. Como posso ajudar, o que posso fazer. Você sabe, como podemos todos acabar melhor com as coisas. O que eu faço é elevar o barco para todos.
É para lá que temos que ir. Essa é a nova ética que acompanha. Tipo, eu não sei, eu digo meu modelo de, mas você sabe o que quero dizer. Há milhares de pessoas que estão trabalhando nessa direção. Não sou só eu. Mas com esse modelo de mover-se em direção ao amor, a ética é ajudar, cuidar, você sabe, bondade. Então, se pudermos fazer essa mudança, agora, então, em apenas algumas décadas, mudaremos tudo. Agora, como vamos fazer essa mudança? A mudança terá que vir, primeiro, na ciência, porque os cientistas são os sumos sacerdotes da cultura ocidental. E a cultura ocidental agora é a cultura mundial. Eles são os sumos sacerdotes. Função: sumo sacerdote, ele diz a todos os outros no que acreditar. Os cientistas agora dizem a todos os outros no que acreditar. Se os cientistas dizem, isso é verdade, bem, então é verdade. Se os cientistas dizem, isso é bobagem sem sentido, então é bobagem sem sentido. Então, quando os cientistas entenderem e compreenderem isso, logo, em seguida, atingiremos o mainstream. E quando você atingir o mainstream, as atitudes mudarão. Porque isso funciona. Sabe, eu trabalho no lado mais suave com muitas pessoas. E se, uma vez que você compreende essas ideias, é algo que muda a vida. Certo, recebo cartas toda semana, dizendo, Tom, você mudou minha vida. Eu estava infeliz, estava brigando com minha família. Agora tudo funciona melhor. Então, realmente funciona. E uma vez que se torne mainstream, funcionará e se venderá por si só, sabe? Não precisará de marketing. Mas temos que fazer essa virada e precisamos que os cientistas cheguem lá. Então, meu modelo também propõe uma física melhor. E eu resolvo problemas como: por que a velocidade da luz é uma constante? Como é que a probabilidade está na base? Você já ouviu falar do cósmico. O que é? Princípio. Princípio antrópico. É chamado de princípio antrópico cosmológico. Eles descobriram, os cientistas, descobriram que há muitas coisas que precisam ser exatamente perfeitas juntas. Como? Isso tem que ser assim, aquilo tem que ser de outro jeito. Todas essas coisas. Você tem que ter todas essas constantes, todos esses sistemas funcionando perfeitamente, ou não haveria vida neste universo. Seria impossível ter vida neste universo. E então surgiu a ideia. Bem, qual é a probabilidade de que todas essas várias coisas estivessem ajustadas, de forma que você tenha vida? E claro, a probabilidade disso acontecer aleatoriamente é próxima de zero. Tipo, você sabe 10, 30 ou algo assim, que todas elas simplesmente aconteceram de forma que a vida pudesse acontecer. Então, e aí você diz, bem, claro, a razão de estar aqui é porque isso aconteceu. Mas então você está dizendo que essa coisa de 10 a menos 30 simplesmente aconteceu. E esse é um argumento muito fraco. Sim, esse 10 a menos 30, qualquer coisa simplesmente aconteceu. Então, você tem todas essas coisas, você sabe, a velocidade da luz. Ela, na verdade, muda um pouco na 8ª ou 9ª casa decimal. Isso aconteceu tipo 4 ou 5 vezes. Não muito, apenas um pouquinho nessa casa decimal. Porque assim... Bem, eu posso explicar isso. Não é tão difícil de explicar. Antes de você explicar isso, eu quero... Porque havia tanto no que você acabou de dizer para descompactar um pouco. Porque eu posso ver a mudança no nível individual. Eu posso ver a mudança no nível comunitário. Eu posso ver as pessoas estando em menos conflito, com mais paz, com mais saúde e bem-estar. Nós sabemos. E falamos sobre isso neste podcast. Tivemos convidados convidados especialistas, tanto em metafísica quanto em ciência exata, você sabe, médicos que vêm e dizem uma crença em algo maior do que você mesmo. Sim, uma conexão com esse maior. A consciência muda a sua fisiologia, remove doenças em certos estados, te torna mais energético, mais esperançoso, remove doenças mentais em algumas circunstâncias. Onde eu tenho um pouco de dificuldade para ver a transição é como você passa do nível local, pessoal, familiar, para o nível internacional e global, onde temos esses conflitos sobre minerais, sobre recursos naturais, onde você tem ideologias enraizadas entre culturas para odiar o Ocidente, temer
outras culturas, querer que algumas culturas não existam e sejam eliminadas da Terra, e sem uma mão firme, o medo ou a crença, e há muitas evidências de que quando muito amor é dado a certos atores, então eles vão perpetuar. Você sabe, destruição em massa. E sem, você sabe, um líder forte. E os Eresim Ewa se tornando os, continuando a ser os policiais do mundo todo. O caos se instala e a entropia está em um nível máximo. Certo. Ok. Como você faz isso? Há apenas uma maneira de fazer isso. E é quando essas ideias se tornam populares. Quando os físicos dizem, tudo bem, nós, físicos, concluímos que esta realidade em que vivemos é baseada em informação. E isso significa que pode ser computada. Isso significa que pode ser uma realidade virtual. E, de fato, essa é a única resposta. Não há outra resposta que acabe conosco sendo baseados em informação. E muitos físicos teóricos estão lá agora. Eles dirão, esta realidade é baseada em informação, não em massa, mas em informação. A única lógica... Você sabe, se você conectar os pontos depois disso, esta é uma realidade virtual e que o objetivo de tudo isso é se tornar amor. E a ciência diz isso. Quando a ciência diz isso, então, isso mudará, será uma mudança de estado significativa. Haverá centenas de milhões de pessoas que pegarão isso e dirão, uau, não é sobre essas coisas. É sobre se importar, é sobre amor, é sobre isso. E estamos fazendo tudo errado aqui, e esse é o problema. E a maneira como superamos todas essas coisas negativas de que você está falando é com números. Haverá centenas de milhões de pessoas que verão uma imagem melhor, porque agora, se você sair e apenas fizer uma pesquisa, pessoas ao redor do mundo, escolher aleatoriamente 1000 pessoas ao redor do mundo e perguntar, como você acha que o mundo está indo? E como estamos indo aqui? Acha que tudo está como deveria? Não pode melhorar muito? E você descobre que as pessoas dirão, não, é terrível, é horrível. Este mundo está cheio de problemas, está cheio de ganância, está cheio de inveja, está cheio de avareza, está cheio de controle, poder e força, e não é bom e não funciona. Mas eu não conheço nenhuma outra maneira de ser. Bem, quando eles têm essa ideia de que isso é materialismo, é daí que vem essa ética, e que se eles trabalharem juntos e cooperarem, será diferente. Sim? Agora, se você tem apenas algumas centenas de milhares de pessoas que pensam assim, não significará nada, certo? Mas se você tem, digamos, 1,5 bilhão de pessoas que pensam assim, elas arrastarão o resto, em algumas décadas. Porque se isso se tornar mainstream, esse pensamento se tornar mainstream, esse pensamento funciona. As pessoas começarão a relatar vidas melhores, como você disse. O estresse vai embora. Eles começarão a ficar mais saudáveis. Eles começarão a perceber que suas dietas precisam melhorar. Quero dizer, de repente, a vida tem um propósito. A vida tem um significado. Eles têm um propósito. Eles fazem parte desse grande quadro. Veja, quando eles percebem isso, não é, você sabe, uma religião. Ateus podem se juntar, sem problemas. Você sabe, teístas, ateus, todos iguais, não importa. E, quando eles virem isso como ciência, isso se tornará mainstream. Não hoje, mas você sabe, em uma década, isso se tornará mainstream. E se você tiver pessoas suficientes, elas arrastarão todos os outros, pois essas pessoas estarão olhando. Olhe para aquela corporação. Eles são gananciosos. Eles estão apenas cobrando dinheiro e não... Eles estão cobrando taxas por coisas que o computador deles faz. Você sabe? Você estourou o saldo do seu banco. Serão os 50. Bem, nada aconteceu ali, exceto que um computador cuspiu um número e depois cuspiu uma nova conta e a enviou para aquela pessoa. Nenhuma mão foi, você sabe, nenhum trabalho foi realizado. Nada aconteceu, mas eles coletam dinheiro por não fazer nada. E as pessoas estão cientes disso. E quando elas estão cientes disso e veem que isso está do lado errado da história, que não é para onde estamos indo para um lugar mais positivo. De repente, essas instituições vão ter que mudar. Então, tudo o que você precisa é de pessoas suficientes para criar uma reação em cadeia que seja sustentável.
E eu não acho que isso precise ser mais do que cerca de 10% das pessoas. Se você tiver 10% das pessoas que, ao longo de 6 meses ou 1 ano, começarem a mostrar para todos ao seu redor que estão se sentindo melhor, estão mais saudáveis, a vida está melhor para elas, seus níveis de estresse estão mais baixos, outras pessoas vão querer se juntar e fazer parte disso. Então conseguimos 10%, se conseguirmos 10% do público em geral, o restante virá junto. E a questão é que você não sabe a maneira de consertar essa feiura corporativa e a maneira de consertar aquele ditador horrível. Não é entrar e pegar essas pessoas e tirá-las de seus empregos e colocar alguém legal no lugar. Isso não funciona. Eles vão voltar a ser a mesma coisa dentro de 20 anos. Não importa, você coloca a pessoa mais legal, coloca o Dalai Lama como CEO. 20 anos depois será a mesma corporação gananciosa. Não é assim que você conserta as coisas. Você conserta as coisas mudando a mentalidade das pessoas e elas farão todo o resto mudar para se adequar a elas. Porque começarão a apoiar coisas que estão do lado certo da história, movendo-se na direção certa. Eles começarão a ignorar as outras coisas, porque não verão isso como: bem, sim, o abuso é assim aqui. Essa é a nossa ética, você sabe, dentro do materialismo. Pegue o que puder. Obtenha o que puder arrancar de outras pessoas. E então, você sabe, que o darwinismo social, aqueles que ganham mais dinheiro são realmente os mais aptos. Aqueles que estão no fundo, merecem estar lá. E você percebe, isso está errado. Isso é controle, poder, força. E então, uma vez que você entende essa ideia, eu acho que as coisas vão mudar. Ok, vamos pausar aqui porque há muito mais que precisamos conversar com Thomas Campbell. Então, na verdade, vamos lançar a segunda parte deste episódio ainda esta semana. Você não vai querer perder a segunda parte deste episódio. Nós nos tornamos extremamente práticos sobre como meditar. Se você não gosta de meditação, ele oferece uma alternativa que faz o mesmo ou tem o mesmo benefício prático para criar o estado que você deseja alcançar. E é uma das alternativas mais interessantes à meditação para aumentar a manifestação, para melhorar sua saúde, seu bem-estar. Estou realmente animado para compartilhar o segundo episódio com você. Além disso, a segunda parte deste episódio contará com uma discussão mais profunda sobre o paranormal, as maneiras que podemos acessar e manifestar coisas em nossas vidas atuais. E ele também fala sobre vidas passadas e ele fala sobre vidas passadas. Ele explica vidas passadas. Ele também explica trauma e ele explica modificação de comportamento. Então, por favor, confira o episódio 2. Torne-se membro e apoie nosso canal. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Tenha acesso a conteúdos exclusivos e participe dessa expansão. Sucesso fora da curva.